Começando a semana aí com empate no derby, 0 a 0, jogo bem horrível. Vamos falar um pouquinho dos outros jogos da rodada aí também. Da tabela como é que tá. Tem data FIFA essa semana. Beleza? Tá um calor do caramba aí. São vocês, desculpe a regata aí, beleza? Cara, se você puder curtir o vídeo, se inscrever no canal, agradeço bastante, viu? Tamo junto. Cara, sobre o jogo, o derby mesmo, eu já esperava que ia ser um jogo truncado. O clássico em São Paulo geralmente é mais truncado, né? É um jogo. Deixa eu ver um pouquinho mais pra frente aqui. É um jogo mais chato comparado com os do Rio, né? Teve Flamengo e Botafogo com várias chances, né? Mas são duas equipes que propõem muito jogo, que tem técnicos com uma ideia de pensamento mais clara, jogadores também, né? Botafogo quer manter a liderança ali, já está em 10 pontos ainda. A diferença, Palmeiras, Flamengo está tentando se recuperar, mas tem muitos jogadores excelentes, né? Bruno Henrique fazendo muita diferença, né? Então, assim, o clássico em São Paulo geralmente é mais truncado. Mas mesmo assim, jogo bosta. Que jogo feio. Tanto do lado do Palmeiras, né? Palmeiras realmente teve momentos ali que melhorou o jogo, mas não chutou pouco pro gol, assim, com muita clareza, né? Que tipo, caraca, essa jogada aqui de Palmeiras, a jogada mais típica deles foi no finalzinho do jogo ali, né? Com duas arrancadas do Endrick ali, teve que fazer falta e tal, gerou o cartão vermelho. E o Cássio fez um milagre, né? Uma defesa queima-roupa ali, bem difícil de ser feito. Tá, o chute não foi muito forte, mas mesmo assim, bem no cantinho ali, acho que o outro goleiro, mesmo se fosse Carlos Miguel, acho que não pegaria, né? É aquele fator psicológico, né? Se eu dar em cima, o Cássio ele pega, eu sou muito forte, ela vai subir, então eu tenho que colocar muito no cantinho. Às vezes o jogador coloca isso em perspectiva, tanto no mesmo o mesmo caso é com o Everton também, né? O Michael também poderia, se fosse um outro goleiro, com certeza ele teria outro tipo de atitude, né? Mas ele quis pegar o contrapé do Everton porque é um goleiro de seleção brasileira, então vou ter que fazer uma coisa diferente aqui, e aí assim, mas saiu muito, muito ruim o chute. Essa hora aí eu quase que me espanquei a mim mesmo, porque foi um gol perdido que não pode acontecer. Esse é o problema de não ter um meio finalizador ofensivo ali no meio campo, né? Se você viu o jogo, o Michael estava indo para frente, o Michael estava tentando fazer jogadas. A gente critica muito os jogadores, o Michael estava numa fase ruim, estava voltando ainda a uma fase boa, só que é o seguinte, não dá para querer que ele arme o jogo. Cara. Ele ajuda na saída de bola ali e é isso. Ele chega com um elemento de surpresa às vezes, só que, por exemplo, esse era o jogo para centralizar o Rojas. Eu conversei isso com alguns amigos meus, assim, cara, o mesmo problema do Barleta tá acontecendo com o Rojas, muito de lado de campo. Esse é o jogo dele. O jogo dele é ser nulo? O jogo dele é percorrer distâncias muito grandes antes de chegar perto do gol? Não pode ser assim. Ele não é um ponta velocista para ficar só no corredor. Ele tem qualidade, ele tem o toque, ele tem o chute de som, ele tem que jogar um pouco mais centralizado, mais perto da área. Ainda mais sem o Renato Augusto. O Maicon e o Moscardo ali se desdobrando para tentar fazer uma jogada, né? Vou falar um pouquinho do Moscardo nessa frente. Sabe, tentar. O Yuri Alberto não fez uma partida ruim, olha só. Precisa usar o Wesley de um jeito mais inteligente. E então, assim, de novo, os melhores da partida são os defensores, né? O Veríssimo, um excelente zagueiro. O Gil Baremar, né? Ele vai que vai. Pelo menos ele entende que é um clássico, né? Então ele joga de maneira um pouquinho mais efetiva nos jogos importantes, assim, jogos grandes, né? Eu não vou falar que não é um grande jogador. Eu acho que agora é a hora de passar o bastão. O Caetano, bom zagueiro, tem saída de bola. É, Bruno Mendes não é lateral direito. Ele jogou bem, cara. Jogou bem das limitações dele. Fica vendendo jogador, não contratou ninguém. O Fagner, condições físicas ao longo do ano deploráveis. Rafael Ramos nunca fica bem, nunca está disponível. Vai ter que jogar com. Ou não vai botar um garoto da base, né, para jogar de lateral. Então aí Bruno Mendes tem que ficar fazendo esse esquema. Cara, assume os três zagueiros, coloca um ponta pelo lado direito, então, sabe? Aí
Se já colocou o Fábio Santos no outro lado, ele faz um pouquinho o mais defensivo ali, não sobe mais, ele não avança mais dentro da área de qualquer jeito. Então, assim, escalação equivocada, o plano de jogo equivocado, não pôde jogar o Renato Augusto. Se a gente não pode ter o Renato Augusto num jogo desse importante, né? Não colocou o Matheus Araújo, que é um meio um pouquinho mais criativo, que aparece mais na área, insistiu no Juan Oliveira, ele quase entregou o jogo de novo. Ele não vem uma boa sequência, não tem que insistir em jogador. Cara, se o jogador insistir em jogador consolidado é uma coisa, insistir em garoto que voltou de muitos anos, muito tempo de lesão, assim, cara, tenta outros jogadores também, tem que ter um pouquinho ali. O Romero, ele é um jogador que tem uma limitação, mas você tem que aproveitar melhor ele. O Mosquito, a mesma coisa. Enfim, se é colocar velocidade e não tanto inteligência de jogo, é porque não o Biro, né? Quando você precisa de um pouco mais de criatividade, eu realmente não gosto muito do Biro, mas se é só velocidade e velocidade, né? Deixa ele ali. Então, várias coisas poderiam ter sido, ao longo do tempo, assim, poderiam ter surgido mais efeito, fazer uma dobradinha de atacantes, porque aí o Felipe Augusto seria um pivô mais no centro, assim, fazendo esse pivô, essa segunda bola assim para dominar e aí passar em velocidade para o Yuri Alberto. Eu vou confessar aqui, né? O Yuri Alberto não fez uma partida muito ruim. Ele fez até com um bom pivô, assim, só que ele tem suas limitações, como a gente vem falando aqui. Então, pareceu mais que assim, se a gente não perder, tá bom. Né? E o Palmeiras também foi, meu irmão, não vou me expor aqui na casa dos caras, sabe? Está o Botafogo perdeu, o Flamengo. Para que a gente se expor tanto, né? O Dudu tá machucado. Quase venceu a partida, né? Com o Hendrick também. Ele é um jogador diferente mesmo. Você tem que dar um pouquinho mais de oportunidade para ele. Enfim, que eu falar mais desse jogo do Moscardo, ele foi convocado para a seleção olímpica, né? Teve um problema ali com os jogadores, precisou repor e o Moscardo foi um deles. Parabéns para ele, um excelente jogador. Tomara que não vendam ele a troco de pinga e tomara que ele brilhe muito na seleção olímpica ou pré-olímpica, uma coisa assim. Mas ele tem muito futuro. Essa geração de volantes aí do Brasil, teoricamente, antigamente seriam mais meias, né? Hoje, pode ser que, é novo também, pode ser que algum treinador aproxime ele mais um pouquinho, né, da área, enfim. Vamos ficar de olho nesse jogador aí, muito bom, parabéns pela convocação, né? Um cara que está sempre estudando aí, faz faculdade, legal pra caramba. Os outros jogos da rodada também, tem o Inter, ali os outros times ali que estão que estavam ali perto da zona do rebaixamento, ou na zona do rebaixamento, não tiveram bons resultados, então o Corinthians conseguiu até dar um pouquinho mais afastado ali, está quase perto da zona de classificação para a Sul-Americana, acho que está uma posição assim. Então está brigando um pouquinho na parte de cima. Não esperava que o Botafogo perdesse, né? Isso mostra a diferença de alguns jogadores, né? Como, por exemplo, o Bruno Henrique. O Pedro, teoricamente, fez os bons lances, pelo que eu vi também. Então foi uma rodada meio estranha, meio atípica. E as posições na tabela, o Palmeiras não conseguiu aproveitar, né, para disparar. O Grêmio tá chegando ali também. Sempre o Renato Gaúcho faz um bom trabalho, né, o Portaluppi. Acho que os jogos mais importantes são isso. Teve alguns outros empates. O Santos perdeu de novo, perdeu para o América. É difícil, o América ganhou, né, do São Paulo, se não me engano. Só que é o seguinte, né, o Santos tem um time para e precisa sair da zona e perde para o América. É complicada a situação do Santos, né? A gente brinca com o rival, faz a zoeira, só que uma situação meio chata, né? Às vezes a gente tem que falar um pouquinho sério e tá uma situação meio chata mesmo. Se for rebaixado, eu vou dar risada mesmo, só que assim, é uma pena. É uma pena, um time com bons jogadores. Se fosse um time horrível, um lixo, aquele Corinthians de 2007, né? Enfim, 2006, 2007, que ela tava complicado. Acho que é mais isso mesmo. Essa semana tem data FIFA, então acho que jogos só do feminino, né, durante a semana, e depois na seleção brasileira, aí no final de semana. Vou tentar fazer outros vídeos sobre, não necessariamente sobre esporte, né?
Vamos falar, não sei se vocês querem falar sobre o que está começando a falar de basquete, o NFL tá vindo também. E a gente pode fazer outras coisas, né? Como falar um pouquinho de música também, porque estava querendo faz tempo. Eu gosto de outras coisas, né? Como filmes, também séries, mas acho que música é uma coisa que eu tenho um carinho a mais particular aí, não só rock, mas como música em geral também faço um pouquinho sobre isso todos os da minha vida aí. Se você gostou da ideia, comenta aí pra gente, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.